Bom dia, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Neste domingo celebramos o Dia de Pentecostes e para falar sobre este evento, ou este acontecimento, diria eu, e sobre o seu significado e sobre a importância dele para a vida da Igreja, nós temos connosco em estúdio o pastor Valdir França e a pastora Miriam Lopes, ambos da Igreja Presbiteriana de Portugal. Começo por saudar a disponibilidade para estarmos uma vez mais em estúdio para falarmos sobre um acontecimento que é um acontecimento significativo para a vida da Igreja, mas que anteriormente já era um acontecimento significativo na vida do povo judeu. Pastora Miriam, Sim. De onde é que vem o dia de Pentecostes, já que ele não é propriamente uma invenção do cristianismo? Claro. Pentecostes é um termo grego que reporta aos 50 dias depois da Páscoa judaica. E, portanto, nessa festa judaica, com uma grande peregrinação, grande ajuntamento em Jerusalém, acontece que os discípulos e também os familiares de Jesus estavam reunidos em oração, em adoração, e acontece um fenómeno estranho, que foi a descida de línguas de fogo sobre todos os presentes naquele lugar e que se reporta sendo a descida do Espírito Santo sobre a constituição, digamos, daquele grupo como o núcleo da Igreja Cristã, o núcleo reunido da Igreja Cristã. E o que acontece é que, como havia pessoas de toda a parte do mundo conhecido da época que tinham rumado a Jerusalém para a peregrinação, para a celebração da festa, da entrega da lei por Deus a Moisés e ao povo judeu, quando esse fenómeno os tomou, eles saíram a apregoar Cristo ressuscitado, Cristo mostrou que era o Messias que eles estavam a anunciar, e o mais estranho de tudo é que das várias línguas, de todos os falantes que estavam reunidos, cada um ouvia-os na sua própria língua, ou seja, por um fenómeno espiritual que marcou, portanto, aquele conjunto de pessoas, eles receberam dons de comunicar a fé, de comunicar a novidade de Cristo, inteligível a cada pessoa, sem terem aprendido aquelas línguas anteriormente. E esse facto foi tão estranho para eles como para os que recebiam essa informação, e foi assim que se pode dizer que foi o princípio da Igreja Cristã, que deixou de ser um grupo de pessoas para ser o corpo de Cristo ativo. Claro. E esse é um relato lucano, é um relato de Atos dos Apóstolos que nós conhecemos. É interessante que esse acontecimento no dia de Pentecostes é um acontecimento onde os judeus estavam a celebrar a entrega da lei. E a lei tinha tido um papel importante. Vamos já falar a questão depois da lei e da graça, porque são é a grande diferença, digamos, do Pentecostes inicial para o Pentecostes vivido na época pós-ressurreição, mas a lei era alguma coisa de absolutamente imprescindível para o povo judeu e, na verdade, havia sido uma espécie de orientação para o povo judeu. Claro, e nesse aspecto interessante, essa capacitação do Espírito a esses discípulos também ajuda eles talvez a continuar relembrando todo o tempo que eles tiveram com Jesus. Não tanto Lucas, mas Mateus apresenta Jesus como um novo Moisés. E aí a gente tem as bem-aventuranças, tem toda a questão dessa nova lei que Jesus, aparentemente, em comparação com Moisés, traz e etc. Né? E uma coisa importante, eu creio que nesse momento, Eduardo, para saltar um pouco e mover mais a conversa,
a necessidade da capacitação desses discípulos. Não? A gente lembra que esses indivíduos todos estavam amedrontados, passaram um tempo de terror, de medo, de violência e etc. E também se sentiam órfãos, no sentido de que, e agora? Como fazer? Como seguir compartilhando os ensinos de Jesus e estas coisas? Não? E a beleza desse relato de Lucas, de que o Espírito vem para capacitar essas pessoas, que o Espírito de Deus vem sobre essas pessoas, conhecidamente, vamos dizer assim, iletradas, sem muita capacidade intelectual ou acadêmica ou o que fosse, mas que dá a eles essa ousadia de poder falar das coisas que eles viram e ouviram enquanto haviam caminhado com Jesus. Então, essa celebração para a gente, como igreja, essa celebração da nossa fé, marca essa capacitação também que o Espírito compartilha com homens e mulheres. Não são muitas as histórias de pessoas, de homens e mulheres ao longo da nossa história, que muitas vezes, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma capacidade, foram capazes de serem testemunhas de maneira viva e clara dos ensinos de Jesus para transformar outras pessoas, outros contextos. Não? Então, nesse sentido, é fundamental também para a gente esse momento do Pentecostes. A dimensão do Pentecostes, ela na tradição de Marcos, foi aquela que a pastora Miriam começou por citar, ela é, obviamente, dar-nos uma espécie de um distanciamento temporal entre aquilo que é o ressuscitado e aquilo que é a descida do Espírito Santo. Sim. Mas, por outro lado, falam de capacitação. E eu lembro o texto do Evangelho de João, que é uma tradição totalmente diferente, obviamente, é um outro Evangelho, mas onde, não havendo um Pentecostes, digamos um acontecimento de Pentecostes, quando Jesus se encontra com os seus discípulos, também num contexto de medo, de pânico, ele diz: a paz seja convosco, e imediatamente associa à dimensão do encontro com o ressuscitado esta dimensão do envio e da questão do Espírito capacitador. Exato. Aliás, quando Jesus se mostra que é Ele mesmo, não é um fantasma, não é uma visão, é Ele que tinha sido pregado na cruz e que passou por toda aquela tortura, e Ele, a primeira coisa que faz, depois de lhes saudar, é soprar sobre eles o Espírito e infundir-lhes o Espírito. O Espírito que estava sobre ele passa a estar sobre os discípulos, sobre a comunidade reunida, e ele diz: assim como o Pai me enviou, também eu agora vos envio a vós. Agora vocês são aqueles que vão disseminar este mesmo Evangelho, esta mesma Boa Nova. E realmente esse movimento em que eles estavam fechados e a descida do Espírito, e quando Jesus sopra sobre eles, como Deus soprou sobre o ser humano e o fez a partir do pó da terra e soprou sobre ele a vida, é como se Jesus os fizesse nascer de novo, efetivamente. E esse nascer de novo, que também João diz, todos aqueles que o receberem serão chamados filhos de Deus pelo Espírito Santo. Portanto, o Espírito, digamos, é a nova mãe da Igreja, e é por esse dom, é um dom de Deus, o dom que Jesus envia, que eles passam a ser não fechados sobre si mesmo, mas virados para os quatro cantos do mundo. E o mais impressionante do Pentecostes é que é exatamente no momento em que os quatro cantos do mundo estavam reunidos naquele lugar em Jerusalém. E à medida que eles saíram, sem medo, com ousadia, com a força do Espírito, a anunciar o que eles tinham para contar, dos quatro cantos do mundo levaram essa boa nova. E essa foi uma das grandes formas de disseminação, da comunicação, por via do Espírito que agregou esse acontecimento ao acontecimento da peregrinação que já estava a acontecer. E certamente que a partir daí as notícias começaram a circular de que não foi só ali, e não era só em Israel ou em Jerusalém,
mas em todo o mundo começou a soar, digamos, esses altifalantes do Espírito que, em cascata, produz vida, não é? É função do Espírito convencer? Será a primeira função do Espírito convencer? Essa é uma boa pergunta. Assim, eu creio que também tem um pouco da continuação do modelo de Jesus. Né? Jesus, como Filho de Deus, encarnou e se contextualizou, esteve presente. Né? Ele também diz aos seus discípulos, vocês não vão estar sozinhos, eu vou estar com vocês todo o tempo. Né? Então, eu creio que nesse sentido, a presença do Espírito Santo no meio da sua igreja, no meio de nós e através de nós, ajudando-nos a viver a vida de Jesus, ajuda as pessoas a olharem para esse modelo de vida que é transformador. Então, eu creio que nesse sentido o Espírito Santo convence as pessoas, que o Espírito Santo pode levar as pessoas a compreenderem melhor a missão de Jesus, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e todos os aspectos, não? De receber o estrangeiro, de cuidar do órfão, da viúva, de visitar as pessoas na prisão, de poder assistir aqueles que são necessitados. Então, eu creio que dessa maneira o Espírito utiliza da vida dessas pessoas que continuam no caminho com Jesus para convencerem, né? É um tema espiritual, né? De que na história da igreja cristã tivemos muitas pessoas que tiveram um sonho, que tiveram uma revelação, que tiveram um momento onde foram convencidas, né, de que Jesus de verdade era Deus e era digno de ser seguido e ser aprendido e ser compartilhado com outras pessoas, né? Então, assim, é um tema de vir experimentar, né, de estar aberto a Deus e é o que o Espírito pode fazer na vida das pessoas. É uma presença, é mãe, né? Esse Espírito que sopra, que move, que acompanha, que dirige, que guia. Eu creio que a gente, pela fé na nossa comunidade de fé, a gente tem que ter essa perspectiva. Diz o texto que o Espírito de Deus não fala de si mesmo, mas de tudo quanto ouviu do Pai e do Filho. Significa que no contexto da igreja, não pode haver igreja sem a presença do Espírito? Não. A igreja nasce do Espírito. Talvez a igreja não nasça... Claro, a notícia do ressuscitado é a força motora. É a força motora que o Espírito comunica a todos aqueles que reconhecem Jesus, porque Jesus também se manifesta àqueles que estavam designados. Não se manifesta urbi et orbi, como se costuma dizer, mas ele é visto e reconhecido por aqueles que estavam com capacidade para o reconhecer. E essa capacidade, podemos falar que é o trabalho da graça, que prepara as mentes e os corações dos homens e das mulheres, é o Espírito em ação, no sentido de cada um poder reconhecer aquela voz, reconhecer aquela fala, aquela forma de chamar à vida que se sabe que é do Senhor da vida que procede. E todo o ser humano tem essa capacidade de identificar, mas muitas vezes sabemos que Jesus teve muitas contrariedades e muitos que, enquanto uns o reconheciam como Messias, os outros o achavam um impostor. E foi essa divergência sempre que aconteceu, embora que muitos, com o tempo, acabaram por reconhecer, nomeadamente Paulo, que acabou por ser tocado pela realidade. E a realidade costuma ser, às vezes, mais estranha do que a ficção. Mas isso, só para clarificar, isso não significa que o Espírito não seja passível de atuar na vida de quem quer, de qualquer pessoa. De quem Deus decide. Deus trabalha, esse trabalho interno às vezes leva anos, ou pode ser instantâneo, pode ser como um raio, ou pode ser o trabalho de uma vida inteira, até que a pessoa esteja no ponto da sua situação de reconhecer: só Deus pode estar a fazer este trabalho comigo, só Deus me pode estar a chamar. E esse trabalho é o trabalho também da voz do Messias, que vem e que chama à vida e
dos túmulos ressuscita os mortos, não é? Jesus tem essa comunicação que vem de Deus e que continua no Espírito e continua na Igreja e continua a fazer o cimento da Igreja. Eu comparo muitas vezes o Espírito Santo ao fogo, aliás, é considerado o fogo, porque se nós pudermos a farinha com a água, ela não faz um bolo, mas tem que ter o calor, tem que ter a transmutação, tem que ter o fogo para gerar a transformação, digamos assim, molecular do ser humano. E é isso que o Espírito faz. E a transformação molecular do conjunto das pessoas passa a ser um corpo. Não é exatamente uma associação. É mais intrínseca a ligação uns com os outros do que uma simples associação de pessoas com um mesmo intuito. E trabalha os dons e gera dons que as pessoas nem sequer sabiam que tinham. E é daí que no Pentecostes muitos ficaram admirados como é que eles conseguiam efetivamente comunicar com pessoas de outras línguas e de outras nacionalidades. E ainda hoje acontece, às vezes em contextos internacionais, que as pessoas não sabem a língua, mas sabem que quem está a orar sabem o que é que aquela pessoa está a dizer. Até eram capazes de nos traduzir, embora não conheçam efetivamente, literalmente tenham aprendido a gramática. E o Espírito tem esse dom de alterar positivamente as capacidades humanas. Por que é que o Pentecostes não é uma celebração tão importante como outras celebrações do calendário cristão? Tão vigorosa, talvez. Ou vivida com tanta alegria como outras situações do calendário cristão? Assim, desde o lugar de onde eu venho, a gente tem o protestantismo em América Latina foi um protestantismo não somente de imigração, mas também de transplantação e também de missão. E no contexto da América Latina, o protestantismo sempre foi muito, muito anticatólico. E as celebrações do calendário litúrgico, muitas vezes, era uma reação anticatólica, não se celebra. Né? Mas é interessante, eu queria enfatizar um outro aspecto aqui da oração sacerdotal de Jesus, que eu creio que o Espírito Santo tem um papel fundamental no critério da unidade da Igreja. Sem dúvida. Né? Existem muitos cristianismos. Ninguém pode ser detentor ou dominador do cristianismo, porque o cristianismo se traduz em contextos, em idiomas, em culturas que são completamente distintos. Temos o cristianismo oriental, temos o cristianismo africano, temos muitos cristianismos. E é interessante a oração de Jesus, orando a Deus, dizendo para que Deus nos ajudasse a ser um, e dessa maneira o mundo ia crer. Nesse sentido, eu creio que a gente perdeu essa oportunidade muitas vezes no mundo evangélico, não no mundo protestante mais histórico e tradicional, mas o mundo evangélico como um todo, de celebrar o Pentecostes. Também na América Latina, aí a gente insere um outro tema que é o movimento pentecostal dos anos do início do século XX, né, quando inicia o movimento pentecostal, né, que vem as igrejas mais com essa característica das expressões dos dons, das línguas estranhas e todo esse tipo de coisa. Então aí a nossa divisão muitas vezes acaba impedindo a gente de celebrar a Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo como aqueles que continuam a guiar a igreja através dos tempos e dos séculos. E a nossa divisão, as facções protestantes evangélicas dificultam muito a gente criar esse espaço para que o Espírito Santo continue atuando no mundo de hoje, que é o espaço da unidade cristã,
da unidade de professar desde os distintos lugares a nossa fé, como a gente foi criado no nosso contexto. Então, nesse sentido, eu creio que a gente diluiu bastante essa oportunidade pedagógica de continuar celebrando o calendário cristão e, especialmente nesse caso, como você menciona, esse tema com o Pentecostes. Com o Pentecostes. Quando... Até porque é a universalidade da Igreja que é proclamada no Pentecostes. Sim. E também, no fundo, a universalidade que é o destino do chamamento do próprio povo de Israel de ser luz de todos os povos. E é com Cristo e é com a Igreja que, digamos, já há esse radiar para os quatro cantos do mundo e que hoje Cristo é conhecido em todo o lado graças a esse Pentecostes que faz sair até ao infinito. Lembrando hoje, então, o dia de Pentecostes, a minha pergunta para estes minutos finais que nos faltam é como é que cada um dos cristãos deve abordar este dia e a sua presença na Igreja diante desta celebração do Pentecostes? Hoje que nós temos acesso a meios de comunicação, a internet, às vezes desperta-nos essa percepção da universalidade da fé quando ouvimos alguém de uma língua totalmente distinta a dizer o mesmo Pai Nosso ou ler um trecho dos Evangelhos e dar-nos a compreender realmente o acesso, ou seja, a partir do momento que Jesus ascendeu, o acesso que cada um tem ao Pai por meio do Espírito que desce e que nos abraça a todos. A própria experiência, pela experiência que nós admiramos e chegamos a essa contemplação da maravilha que é essa fé universal. Para mim é celebrar o dia, lembrando que todos somos membros desse corpo. Isso. E que como membros das nossas congregações locais, como membros do corpo de Cristo, cada um de nós tem um dom, tem um talento que pode contribuir. Verdade. Que ninguém deve esconder seu talento, seu dom que o Espírito Santo ha derramado sobre cada um de nós para servir na comunidade local, para celebrar isso de uma maneira viva, de uma maneira pessoal, enfatizando que somos todos o corpo de Cristo. Uns têm uma função, outros têm outras funções, mas cada um de nós recebeu de Deus os dons e os talentos necessários para poder testemunhar da nossa fé em Cristo Jesus, aonde quer que a gente estiver. É possível no dia de Pentecostes dizer não vivemos mais debaixo da lei, mas sob o domínio da graça? Sim, a graça é que nos leva ao colo a todos e a todos nos comunica a Cristo e comunica ao Pai. Sem dúvida que hoje somos chamados a viver essa dimensão do movimento, não de uma realidade estática ou de uma realidade que se firma nos nossos comportamentos e no nosso cumprimento, mas na maravilha do que é o amor de Deus ativo em nós, no mundo e à nossa volta. É essa a nossa grande alegria e a nossa ação de graças ao mesmo tempo. Um dos pilares da fé presbiteriana reformada, não somente a graça de Deus. Então, já não há mais culpa, já não há mais nada que nos prenda, né? Isso tudo foi rompido pelo amor de Deus em Cristo Jesus e que a gente tem que viver a fé com alegria e poder, de alguma maneira, compartilhar com as pessoas essa novidade de que em Cristo Jesus e pela graça de Deus, por meio do Espírito Santo, temos vida e vida em abundância. Ou seja, essa é a grande comunicação do Espírito Santo à vida daqueles que são crentes. Muito obrigado pelas vossas palavras e nós voltaremos a estar juntos, se Deus quiser, para abordar estas e outras temáticas da vida da Igreja. Obrigada. O nosso programa chega ao fim, voltaremos a estar convosco muito em breve e até lá o nosso desejo é de que fiquem bem, fiquem com Deus.